que é em Atos do Apóstolo, no capítulo 2. Quero ler aqui no versículo 42, nos diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina e nos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Só até aqui, meus amados. Soberano Deus é Pai. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, coloco mais uma vez diante de Ti, Pai, rogando, Pai, a Tua bondade, a Tua infinita misericórdia, o Teu poder, a Tua unção, Pai, Teu Espírito Santo, para me direcionar, Senhor, a Tua palavra, Pai, para com cada ouvinte, para com cada filho, filha, Pai, que está aqui nessa noite, com aqueles que estão, meu Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, direcionar certamente, Pai, aumentando a nossa fé, Pai, porque nós somos pequenos, nós somos necessitados, Pai, da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Pai, de encontro às nossas vidas, perdoando os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor possa alcançar nesse momento, Pai, cada um, Senhor, que coloca diante de Ti, Pai, ó Pai, com coração, Pai, pedindo algo para Ti, Senhor, rogando, Pai, a Tua bondade, o Teu amor e a Tua infinita misericórdia, Pai. E o Senhor, Pai, pode ouvi-lo, o Senhor pode atendê-lo, Pai, o Senhor pode abençoar, o Senhor pode, Pai, renovar, o Senhor pode capacitar, Senhor, o Senhor pode levantar, Senhor, porque o Senhor Deus levanta o coxo, levantou, meu Pai, o caído, o Senhor levanta, Pai, aquele que está, meu Pai, aflito, o Senhor, aquele que está, meu Pai, deitado no leito, como aquele homem estava no tanque de Betesda, Pai, e o Senhor pode levantar, o Senhor pode, Senhor, Jesus, nessa noite levanta, Pai, aquele que precisa de um vigor, precisa de uma unção, precisa, meu Pai, do Teu poder, do Teu agir, Pai. E a Tua palavra nos diz, Pai, aquele que estava, meu Pai, partindo, na comunhão, no partir do pão, Pai, e a da oração, Senhor. Deus, nessa noite derrama, Pai, essa unção, esse poder, essa virtude do Teu poder, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, Pai, faça aqui, meu Pai, Teu querer, a Tua vontade, e a Tua palavra venha agir sobre as nossas vidas, que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro, Senhor, daquilo, Senhor, meu Pai, nós necessitamos, Pai, nessa noite. E assim, meu Pai, eu sou louvo, te agradeço pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Pode tomar seu assento, meus queridos, glorificando, exaltando o Senhor. Você pode ter liberdade de glorificar o Senhor, adorar o Senhor, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, como eu tinha dito, antes de eu entrar na palavra, eu queria falar a respeito que eu tenho aprendido na escola bíblica dominical, na UBD, né? Com nossos pastores, os professores, e muito importante, meus irmãos, nós podemos estar nessa comunhão no domingo, um cafezinho da manhã, e aprendendo da escola bíblica, aprendendo a lição. E nesse contexto, no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós acabamos ler, vai falar também a respeito do que nós aprendemos na escola bíblica. É algo importante para nós estamos aprendendo e pondo em prática. E aí nos traz, antes de, no contexto, eu estava recordando quando eu aceitei a Jesus, quando eu coloquei a minha vida diante do Senhor, como jovem, morava sozinho, e como eu poderia servir a Deus, como eu poderia fazer para seguir ao Senhor. E aí trouxe alguns, vou trazer aqui para os irmãos para entender nessa mensagem, algum testemunho que vai edificar a fé dos irmãos. Quando nós se reunia entre os jovens, pastor José Clóris, era para ler a palavra, orar, louvar e assistir algum filme evangélico. Isso edificava a nossa fé, isso nos renovava a nossa fé em Cristo Jesus. E nós fomos aprendendo dessa maneira. E quando eu me reúno hoje para fazer algo, e muitas das vezes, irmão, não é para fazer uma oração, não é ler a palavra, mas sim falar de algumas coisas, comer uma pizza, falar de outras coisas, negócio, falar de carro, outro fala de outra situação, enfim, trazendo por dia de hoje, meus amados. O que nós estamos fazendo quando nós nos reunimos dentro da nossa casa? Como nós podemos pôr em prática diante do Senhor, diante de Jesus?
Eu não estou aqui, irmãos, colocando que eu sou, não, eu estou falando que hoje, que eu estou vivendo, tenho minha família, eu tenho, né, amigos, mas na hora que nós reunimos, nós não fazemos o que é para fazer, que é aprender com Cristo, aprender da palavra, fazer uma oração, fazer um louvor, adoração. Então isso me trouxe à minha memória, faz sentindo falta, porque na minha mocidade, na minha juventude, quando nós se reunia, irmão Marcielo, era para falar de Cristo, era para louvar, era para adorar o Senhor, e era para glorificar o Senhor. Irmãos, sem hipocrisia nenhuma. Na juventude dos jovens, nós dobrávamos o joelho lá, se derramava diante de Deus, um falava em ministério, outro falava, sabe, uma unção envolvia naquela casa. E quando dentro desse contexto aqui, quando os apóstolos se reuniam, era dentro das casas, adorando a Deus, buscando a presença de Deus, buscando a Jesus, porque Jesus aparecia para eles naquele momento. Irmãos, dissemos que o Senhor vai aparecer, aparece, porque Ele apareceu para os discípulos. Ele aparece com a sua presença do Espírito Santo, a presença da palavra, que é a presença dEle. Então é importante nós se reunirmos para falar do amor, do envolvimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quando isso ocorre, meus amados, a cura, a libertação, alguma coisa vai acontecer no meio de nós. Agora, se nós se reunimos, aí trouxe a minha memória. O pastor, às vezes, né, o nosso pastor presidente, o pastor José Carlos, ele faz um culto, que não é culto que tem na congregação, um culto de quinta-feira no seu lar. Quando nós fizemos vou dizer aqui, eu quero fazer um culto de segunda-feira, um culto de oração, convida a família, ou convida os parentes, ou convida alguém, porque muitas das vezes nós convidamos só para comer uma pizza, conversar, jogar, né, conversa, falar de alguma coisa. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra foi como os discípulos estavam na presença, no partir do pão e na comunhão. Mas comunhão é essa? É a comunhão que Jesus sempre, Ele está envolvido junto conosco. Não é na comunhão você fala, chegar para se reunir e falar, vou falar hoje de futebol, vou falar hoje de política, vou falar hoje de tal fulano, de ciclane, ou do meu trabalho. Não. Era para falar do amor de Cristo, do operar de Deus sobre a vida. Chamar a atenção de Jesus, a atenção do Espírito Santo e dizer assim, eu preciso da sua presença dentro da minha casa, dentro do meu lar. E muitas das vezes eu senti essa falta hoje, pastor. E aí eu me despertou, domingo, um culto abençoado, eu fui para o meu trabalho, eu falei, Jesus, eu vou pôr em prática o que eu tinha lá atrás. Eu vou chegar, vou fechar o banheiro, vou fazer uma oração. Irmão, diante do Senhor, tomei o meu café, como de sempre, passei as mensagens, e fui acabando esquecendo, irmão, para orar. Passou percebido assim, chega atende a outro, e com pesquisa no meu trabalho, e acaba esquecendo. Aí o Espírito Santo me lembrou, pastor. Não, vou orar, vou pôr em prática. E aí eu fui orar no banheiro, fechei o banheiro, dobrei o joelho, pus a cara no pó e falei com Deus, Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor concede, porque eu está abrindo essa empresa, que eu tenho o seu vício para me trabalhar, poder sustentar, poder influir e agradecer a Deus e abençoar. E, irmão, para minha surpresa, quando eu tomei essa decisão de fé diante do Senhor, quando foi mais ou menos segunda, terça, para quarta-feira, o inimigo se levanta. O rapaz lá foi falar lá a respeito de um carro, o cliente me impressionando, queria o carro qualquer jeito para quarta-feira. E eu falei com ele na quarta-feira, quando foi na quinta ele não foi. Não, perdão, na terça-feira, na quarta ele não foi. E eu falei, esse rapaz vai me dar problema, o que vai acontecer? E aí ele falou para o outro rapaz, contaminando, falando que não iria, que não gostou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pastor. Eu falei, mas o que eu falei de errado? O que eu fiz de errado para o camarada não vir? Só pedi para ele dar um adiantamento no serviço para me entregar o carro no prazo.
que o cliente estava me pressionando. Eu falei, como é difícil servir a Deus na integridade, irmão, na honestidade. Como é difícil. E aí eu vejo os discípulos aqui aprendendo na comunhão, no partir do pão e na oração com Deus. É onde vai vencer, meus amados. É onde nós vencemos. É no partir do pão, é na comunhão e é na oração. Ninguém vence a luta sozinho. Ninguém vence uma batalha sozinho, pastora. Ninguém vence nada sozinho. Nós só vencemos com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no partir, irmão, na comunhão com os irmãos. Eu ligo para o pastor, mando mensagem, pastor Zé Polares, pastor Alberi, pastor, estou precisando de oração. Estamos juntos, estamos na oração. O que é o motivo? Não, nessa causa, Deus vai pelejar por você. A irmã, da mesma forma, assim seja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas quando nós olhamos para o contexto da palavra, hoje está totalmente diferente. Nós estamos passando despercebido, passa rápido, e não tem comunhão, nem tem o partir do pão. Eu só lembrei da comunhão do partir do pão aqui na ceia, que vai ser domingo agora. Aí nós temos comunhão entre os irmãos, para que nós possamos participar da mesa do Senhor. Mas dentro da nossa casa, dentro da casa dos nossos amigos, dentro da casa dos nossos parentes, não tem essa comunhão com o Senhor, para fazer uma oração, para fazer da palavra de Deus, para nós podermos ler, para nós podermos pôr em prática, e não temos. No nosso trabalho, e eu, um tempo atrás, o pastor me contou, para você ver como é importante nas nossas vidas, irmão, contar o testemunho que ocorre sobre as nossas vidas. O pastor uma vez contou um testemunho que toda vez ele chegava na empresa, parava tudo, fazia oração e lia a palavra do Senhor. Eu peguei para a minha vida ato de fé e comecei a pôr em prática. Estava fluindo, as coisas estavam indo para frente. E depois, com o tempo, um período, veio as dificuldades, veio o vento, que nem diz a palavra do Senhor Jesus, diz lá, vem o espinho, né, a semente caiu lá, ela sufoca. Aí vem, colocou outra semente na pedra, a pedra sufoca. Aí jogou no meio do caminho, o passarinho veio, comeu. E a outra, que caiu na boa terra, deu frutos. Por isso que nós devemos estar preparados, para que nós podamos dar frutos. E quando dá fruto, irmão, as coisas fluem, as coisas andam, as coisas não ficam paradas. Então, dentro dessa palavra aqui, os discípulos não tinham como não dar frutos, não tinha como não produzir. Por quê? Porque tudo que eles faziam, Deus operava, Deus curava, Deus trabalhava a favor deles. E nós, hoje, Deus está trabalhando a nosso favor? Tá, sim, claro. Mas se nós fazer uma expectativa, fazer uma análise nas nossas vidas, irmão, não está tendo milagre. Uns estão doentes, outros estão enfermos, outros estão parados, outros estão desistindo. Então nós devemos se examinarmos e olharmos para a palavra de Deus, para pôr em prática aquilo que Deus opera sobre as nossas vidas, com ato de fé. Agora, se eu continuo hoje e desanimo, não está tendo a fé suficiente para operar. E aí foi onde que me conscientizou na minha mente. Falei, Deus, eu preciso mais. Aí vem para os irmãos entender. Eu continuei a oração, irmão. Não orei na terça, não orei na quarta, não orei na quinta, nem orei hoje, no que eu tinha feito o propósito com Deus. Por isso nós somos falhos. Nós somos pessoas que falham. Se eu disser hoje, vou continuar um propósito, vou fazer hoje uma campanha. Se você não tivesse firme nessa campanha, irmão, você quebra a campanha. Você não continua com a campanha. Então, mas qual é o sentido dessa palavra que Deus nos trouxe nessa noite? Não podemos parar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos dizer nem desanimarmos. Por quê? Porque Deus, todo o tempo, todo momento, Ele está conosco. Mas o propósito da nossa vida, meu, caminhar na comunhão e no partir do pão e na oração. A oração é firme fundamento para as nossas vidas. Por quê? Porque a oração é que nos traz comunhão com Deus. Se eu contar
para minha esposa, vou contar para os meus amigos, contar para o meu colega de trabalho, e eu não conto para Jesus? Eu não conto para o Espírito Santo? Eu não falo com o Espírito Santo? Ah, mas só orar de joelho, orar no cantinho? Irmão, se nós olhamos para o contexto da palavra de Deus, se nós vemos que Jesus, ele subiu ao monte para orar, para falar com o Pai, lá no Getsêmani. E eu estava aqui meditando, meus amados, se nós olhamos aqui, que Jesus ensinando no Sermão da Montanha, no capítulo de Mateus, capítulo 5, nos diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles herdarão os céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus estava ensinando para os discípulos, Jesus estava falando para com eles como seria a vida dele, a caminhada deles. E ele fala para nós, a nossa caminhada também não é fácil, mas só que aquele que perseverarmos em Jesus, alcançará todas essas coisas. Mas o que me chama mais a atenção, que eu gosto muito desse versículo, é: bem-aventurado os que é misericordioso, porque eles alcançarão misericórdia. E tem gente, meus amados, não põe em prática o do que está escrito. Mas se nós podemos pôr em prática, irmão, nós podemos alcançar. Mas tem gente que não, briga por qualquer coisa, discute por qualquer coisa. Se alguém oferecer alguma coisa, não, a pessoa não tem misericórdia para com ela, não oferece misericórdia. Mas eu penso comigo, mas se eu não ofereço e depois eu quero alcançar misericórdia, mas como pode? Se eu não estou plantando, como que eu vou colher, pastor? Não tem como. A palavra de Deus diz que nós devemos plantar. E é uma coisa que eu muito identifico nessa palavra. Aí vai dizer que no verso 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os que pacificadores, porque eles porque eles serão alcançados, serão chamados filhos de Deus. Então, quem pode praticar para ser? Não. Muitos de nós, irmão, não colocamos em prática naquilo que o Senhor nos oferece. Mas aí eu queria que os irmãos pudessem ler também, aqui está escrito na palavra do Senhor, no capítulo João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: e chegando, pois, à tarde daqueles dias, no primeiro dia da semana, na terceira porta, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e, pondo-se no meio, disse: paz seja convosco. Meus amados, Jesus já tinha sido ressuscitado, os discípulos estavam dentro de uma casa, com medo, esperando, porque por causa dos judeus, estava ali esperando a vinda de Jesus. Mas Jesus entra dentro da casa e fala: paz seja convosco. O que me traz essa passagem, irmão, que eles não ficaram com medo. Eles entenderam que realmente, quando Jesus falou, que era Jesus. Mas se nós podemos trazer um pouco para relembrar, quando os discípulos estavam aprendendo com Jesus, que ele estava no barco, que Jesus manda ele ir até ao barco e ficar na margem, aí veio o vento forte e levaram eles ao meio do mar. E quando levaram eles no meio do mar, Jesus foi orar e voltou à meia-noite e sobre as águas. Aí todos se assustaram, todos acharam que era fantasma. Porque se a pessoa está meia-noite, está no meio do mar, andando sobre as águas, vai dizer o quê? Então, mas aí está dentro de uma casa, trazendo nosso raciocínio, está dentro de uma casa, reunido junto com os irmãos, e aí Jesus entra e fala: paz seja convosco. Ele não se assusta. Por quê? Porque ele entende que Jesus estava presente. E naquele momento, no meio do mar, eles não entenderam. Eles entenderam que era um fantasma. Por quê? Porque ele não estava preparados. Então o que eu aprendo aqui, pastor? Que nós devemos estar preparados para receber Jesus. Porque se não estivermos preparados, meus amados irmãos,
nós não recebemos Jesus da maneira certa. Achamos que Jesus é um fantasma, achamos que Jesus apareceu de qualquer jeito, de qualquer forma, que Jesus não aparece. Mas não, quando ele aparecer aqui, fala no versículo 19, que ele estava ali com medo dos judeus aparecer, e Jesus entra dentro da casa, com as portas fechadas, com tudo, e fala para com eles: a paz seja convosco. E aí o que acontece? Eles ficam tranquilos e dá procedimento daquilo que o Senhor tem a ordenança. Qual é a ordenança que Deus deu para mim e para você? Qual foi essa paz? Qual foi essa tranquilidade? E aí onde eu tenho aprendido, meus amados, quando esse rapaz chegou para mim, falou que não ia vir mais, que mandou a mensagem, falando algumas coisas, eu fiquei em paz. Sabe por quê? Porque Jesus está comigo. E eu confio em Jesus. Eu confio na sua palavra. Então, se eu confio, eu não posso ter dúvida, pastor. Eu não posso dizer, confio ou não confio. Não. Eu não posso ter meio termo. Ou é, não é. Eu tenho medo ou não tenho confiança. Então, eu tenho que entender o que forma, meus amados. Confiar em Jesus. E assim foram os discípulos. E eu aprendo com os discípulos. Eu aprendo com os discípulos porque os discípulos, irmão, eram homens e pessoas que nem nós. Só que ele tinha uma ordenança que Deus tinha ordenado, Jesus. E aí eu entendo aqui, meus amados, que a palavra de Deus nos dá essa certeza para com cada um de nós. Agora basta cada um de nós acatar e ter confiança em Jesus. Agora eu entendo, irmão, que tem momento, tem vento, tem dificuldade, todo mundo tem, né? Só que nós devemos fazer o quê? Ficar firme na fé em Jesus. E aí uma coisa que aconteceu na quarta-feira, uma situação, né? Eu vi aquela situação de uma mulher que entrou aqui, meia, né, localizada, e fazendo aquele negócio, eu aprendi uma coisa, né? Que o pastor falou assim: ou você assiste um culto quieto, ou você fica num cantinho reservado. Eu ia falar, mas como tinha pessoas já cuidando dessa forma, e o pastor Alberi, ele estava ali também, foi lá na frente lá e cuidou, então eu já aprendi e tomei a decisão. Eu não fiquei com medo. Coloquei minha confiança em Jesus e acreditei. Falei assim, não, aqui fazer bagunça aqui dentro da casa do Senhor, não. Porque a casa do Senhor não tem como fazer bagunça. Se a pessoa vem bêbado de lá, entrou aqui para ficar sentadinha, quietinha, para ouvir a palavra de Deus e adorar o Senhor. Então, quando eu olho aqui para os discípulos, irmão, eles não temeram, pastor. Eles não temeram. Eles confiaram no poder que eles tinham se recebido da parte do Senhor. E aí eu tenho aprendido muito mais ainda. Aí Lucas, no capítulo 22 de Lucas, vai dizer assim, capítulo 22, versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor: e chegando a hora, pondo-se na meia com eles, os 12 apóstolos, e dizendo-me: desejais muito comer convosco esta Páscoa, antes de que pedaços. Aí aqui vai dizer mais adiante no versículo 16: porque vos digo que não o comereis, mas até o que ela se cumpras o reino de Deus. Aqui, meus amados, vai dizer sobre o quê? Sobre a maneira da tradição, mas a última Páscoa que Jesus fez com os discípulos na ceia. E aí eu aprendo uma coisa aqui: porque Jesus estava sempre presente com os discípulos, sempre ensinando, sempre dando oportunidade, dando vocação, dando fortalecimento, aumentando a fé deles, dando a certeza que ele não estava sozinho. A mesma coisa somos nós. Quando nós achamos que estamos só, o Espírito Santo fala conosco. A palavra de Deus fala conosco. Ou Deus usa alguém para falar conosco. Então nós não estamos sozinhos. Nós não estamos, como se diz assim, abandonados. Não. Mas muitas das vezes, irmão, nós estamos desatentos. Nós estamos despercebidos. E quando nós estamos despercebidos, aí que é o perigo, né? Mas quando a pessoa é usada por Deus, irmão, você está ligado na fiação, você já entende: peraí, eu vou parar com esse negócio. Então esse negócio não provém, então não vou continuar mais.
Por quê? Porque Deus está dando já a direção certa para mim caminhar, trilhar o caminho. Para mim não desviar, para mim não fraquejar na fé. Mas espera aí. Mas quando eles disseram aqui na passagem aqui, ó, no partir do pão, na comunhão e na oração. Que nos traz esse fortalecimento, meu irmão? Aí vai dizer assim, ó, em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais, e fazias pelos apóstolos. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, quando eu estava lendo essa passagem, me veio na minha alma, no meu coração, essa comunhão. Esse desejo de estar reunido com alguém, com os irmãos e nessa comunhão, para o poder de Deus descer, para haver a cura, transformação e libertação, porque quem faz isso é o Espírito Santo, é o poder da palavra, é a unção que é derramada. E eu vejo, irmão, dessa forma que eu sinto aqui a unção de Deus, quando Pedro passava, os coxos, demoniado, tudo, sombra de Pedro, só sombra. Eu vejo a virtude e o poder de Deus. Aleluia. E quando isso acontecia, irmão, nada ficava. Se Deus não podia fazer um milagre intermédio da vida de Pedro. E por que hoje não acontece, meus amados? Aí eu estava meditando, hoje tem medicina, tem remédio, tem tudo. E a pessoa, alguns fazem isso, eu não. Eu, por misericórdia de Deus, eu tenho minha decisão, minha fé. Eu não procuro o remédio, não. Se eu estou com dor de cabeça, não vou procurar, não, me dá esse remédio aqui, eu vou tomar, a dor de cabeça vai passar. Não, primeiro Deus, cura minha dor de cabeça, repreende essa dor de cabeça, de onde que está vindo essa dor de cabeça, Senhor, me dá direção, me dá sabedoria, me dá visão, para onde eu saber direcionar essa dor de cabeça. Aí Deus cuida. Aí quando é tão assim, aí eu procuro um médico, né? Aí tomo um remédio, mas quando é, meu irmão, é Deus totalmente curando, porque vem alguma seta, vem algumas coisas, problemas que não provém de Deus. Mas hoje não, hoje tem gente que vai buscar o remédio, já é dependente do remédio. Não, irmão, põe a sua fé em Jesus, da mesma forma que Jesus usava os apóstolos para curar naquela época, Jesus cura hoje, foi dito aqui hoje, eu sempre cito, Hebreus 13, capítulo 8, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não mudou, quem muda somos nós, a decisão somos nós, a fé somos daquilo que nós acreditamos, e não porque muitas das vezes nós ficamos intimidados. Jesus falou isso para Pedro. Por que ficarem tão intimidados? Por que duvidaste? Por que não acreditasse? Por que não tivesse fé? Tamanho de um grão de mostarda. O que nos traz, meus amados? A comunhão, ao partir do pão, na oração. Não, irmãos amados, não. Nós devemos correr para os pés de Jesus, buscar Jesus, buscar a presença, buscar unção, buscar poder, para que nós possamos viver as boas-aventuranças de Cristo, viver as boas milagres com Cristo. Milagre acontece, milagre vem sobre as nossas vidas. Eu vivo um milagre de Deus, eu vivo todos os dias um milagre de Deus. Todo dia eu estou vivendo um milagre de Deus, pastor, todo dia. Quando eu acordo, que Deus me dá sustento, força. Obrigado, Jesus, mais um milagre. Porque eu estou bem, estou dirigindo, estou indo para o meu trabalho, e depois quando eu retorno, Deus me deu livramento, me deu força, me deu vigor, e eu estou agradecendo a Deus. Esse é um grande milagre. Mas na hora da dificuldade, na hora do meu próximo, na hora da necessidade. E aí, na quarta-feira, o pastor leu aqui, Tiago, a respeito daquele que tem, sabe, conhece e não pode, não ajuda, não quer ajudar. Tiago nos traz, usado por Deus ali, repreendendo aquele que tem e aquele que não tem. Chega até você e fala assim, me ajuda. E você sabe que tem que ajudar. E você não ajuda. E você tem para ajudar e não ajuda. Você está o quê? Pecando. Porque você sabe, você tem a necessidade, você está vendo a pessoa que está necessitado. Então, o que o Senhor nos traz nessa noite? Todos os discípulos, quando ele via alguém com necessidade, eles ajudavam. Quando
Pedro e João estavam vindo à oração, lona, estava buscando a Deus, a presença de Deus, cheio de Deus. Ele chega entrando no templo. Quem estava no templo, na porta? Um coxo, pedindo esmola, falando para um, para outro, entrava e pedia. Um dava um, outro não dava, outro dava, quem tinha não dava. E ele lá, muitas vezes lá na porta, pedindo. Só que Pedro e João não. Quando chegou diante de Pedro e João, ele olhando para Pedro e João pediu: me dá uma esmola. Pedro e João falou assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aleluia. Tem mais coisa valiosa que isso, meus amados? Não tem. Mas muitas das vezes nós não falamos isso. Chega alguém pedindo farol. Você tem a moedinha lá, você já cata a moedinha, um dinheirinho. Toma aqui, filho. Eu uso como estratégia para aproximar dele. E falo: Jesus te ama. Ele não quer você nessa situação. Eu estou te dando, mas Jesus te ama. Outro dia cheguei na porta do mercado, o cara todo chinelado, sem chinelo, todo sujo, tudo coisa lá, e o cara do mercado expulsando ele. Chegou para mim e falou assim: me dá uma bolacha. Eu peguei, melhor bolacha, peguei lá na partilheira, peguei um Gatorade, mas saiba que Jesus te ama. Ele não quer ver você nessa situação. Ele é dependente. Falei: Jesus te ama. E de repente eu fui outro dia, sumiu. Não apareceu mais. Não estava lá mais. Nós temos que fazer o ídolo do Senhor, mas para isso, meus amados, usa a estratégia, usa o momento que Deus tem para nós fazermos a vontade do Senhor. E muitas das vezes, meus amados, nós só dependemos, queremos só para nós. É o meu trabalho, minha família, tudo está bem de volta ali, amém, glória a Deus, aleluia. Mas tem muitos por aí fora, que nós chegamos perto, no mercado, algum lugar, e nós não queremos. Ou chegou uma senhorinha na frente da fila, nós estávamos com bastante coisa, a senhorinha pediu: deixa eu passar aqui a minha coisinha, só aqui um danoninho. Irmão, eu cheguei para minha esposa e falei assim: não, deixa não, paga para ela. E ela entendeu outra coisa, a senhorinha foi lá: não, obrigado, Deus te abençoe. E ali eu recebi porque veio do coração, irmão, a gratidão. E não tem coisa que paga sobre isso, pastor. Não tem coisa que paga. Irmão, a pessoa ser grato por um alto que você deu, gratificação. E às vezes a gente, na correria, na atropelação das coisas, e ali passa despercebido, nós nem entendemos que Deus está usando alguém para falar conosco. E eu tenho aprendido aqui, na comunhão, no partir do pão e na oração. Como que eu posso pôr em prática o que os discípulos viveram com Cristo? O que eu posso aprender, o que Jesus ensinou para os discípulos, e Ele ensina a nós hoje, para que nós possamos viver numa comunhão, no partir do pão. Aí nós podemos falar aqui para os irmãos aqui, no domingo vai ter aqui a Santa Ceia. Aí falar: na segunda-feira, irmãos, está convocado todos subir ao monte. Irmãos, é meia dúzia. Uns podem, outros não, outros surgem uns imprevistos, e ninguém, às vezes, não vai 6 pessoas. Eu já fui só eu e 3 pessoas para o monte, que nem hoje. Hoje surgiu um monte de dificuldade. Minha esposa não pôde vir, o meu filho não pôde vir, foi levar minha sogra, outro no outro lugar. Falei: eu não estou com, não posso fugir, não posso dizer que não vou. E outra, irmão, para os irmãos entenderem, estou finalizando já. Irmão, só para os irmãos entenderem. Hoje pela manhã, veio uma dor de cabeça forte, para você ver, já estava esquecendo. Veio uma dor de cabeça forte, eu falei: Jesus, qual seria a palavra que eu vou ministrar à noite? E sabe aquela dor de cabeça? Minha esposa falou assim: você não consegue trocar com alguém? Eu falei assim: não, está nas minhas mãos, eu vou trocar com alguém. Não vou falar da palavra de Deus. Deus colocou algo, eu vou colocar diante de Deus. Por isso está aqui, irmão, na comunhão, no partir do pão e na oração. A oração é firme, fundamento para nós podermos estar firmes ali na fé, orando a Deus.